Está começando o Meu Patrimônio, o podcast da O2 Capital, onde a gente aborda diversos assuntos relacionados à construção, gestão e preservação do seu dinheiro. Meu nome é Rafael Mantini, eu sou host aqui do programa, e hoje eu conto com a presença dos meus sócios Felipe Chade e Flávio Cox. E aí, pessoal? Rafa, tudo bem? Como vocês estão? Estúdio diferente hoje, né? Diferente, episódio Mais chique, especial. mais bonito. Todo mundo trajado, Estamos né? com o patrão aqui. Estamos com o patrão. Eu vou passar a palavra para você fazer as honras Vamos lá. de introduzi-lo. Marcelo Flora é um dos principais sócios aqui do BTG. A gente está no estúdio do BTG. Flora, obrigado aí pelo tempo, cara. A gente sabe que não é fácil. Muito obrigado. Flora é um dos principais sócios, toca aqui toda a parte comercial. Ele vai contar um pouco do que ele faz aqui, que não é pouca coisa. E eu queria contar, e não sei se você vai se lembrar, de como a primeira vez que eu conversei com o Flora, o Cox, cara, acho que foi em 2012 ou 2013, eu estava na XP, eu era gerente da filial da XP em Brasília. E era uma das principais filiais, e o BTG distribuía os fundos lá na XP. Né? E aí tinha um cara que me atendia lá, que era super gente boa, chamava Alexandre Mariante. Não sei se esse cara está no banco ainda. Está no banco. E ele estava sempre lá no meu escritório falando dos fundos e tal. Aí a gente organizou um almoço no Coco Bambu, cara. Só em Brasília? Em Brasília. Pô, que bacana. Para os nossos principais clientes. E o Mariante falou, cara, e aí está vindo aqui no almoço o cara que toca a distribuição, ele vai estar aqui, ele vai dar um pulo lá no almoço e tal. Eu falei, pô, mas o que esse cara quer saber da gente, cara? Tipo, deve estar preocupado com esses clientes institucionais que tem em Brasília, né? Brasília tem aqui fundações, barra tal. Mas o cara quer, pô, vai ser um prazer e tal. Eu lá, assim, no almoço, preocupado com os clientes e tal. Daí chegou o Flora, aí chegou o cara super gente boa lá, comentou, pô, que legal, pô, um almoço para os clientes aí, parabéns, tal. Fez umas 2, 3 perguntas lá. Foi, pô, fica aí para o almoço. Não, pô, tô na correria, preciso ir embora tal. Foi embora, mas, pô, achei bacana. Quando foi isso? Quando foi isso? Cara, 12 ou 13 ou 14, sei lá. 12? 2000? 10 anos atrás. 10 anos atrás. Eu lembro dessa época aí, a gente visitava alguns escritórios. É isso mesmo. Mas conta aí, cara, você já contou que o BTG é o seu primeiro emprego, né? Você sempre quis trabalhar no mercado financeiro ou foi uma... Não, vou contar. Primeiro, pô, obrigado aí pelo convite. Prazer recebê-los aqui no escritório do banco. Pô, casa de vocês. Então, sempre que quiserem voltar, um prazer recebê-los. Valeu. Muito obrigado. Obrigado aí pelo interesse, pela audiência. Para mim, é uma satisfação enorme poder participar aqui com vocês. Eu, na verdade, no mercado financeiro é o meu único emprego. Eu comecei a trabalhar no banco em 2000. Eu fazia faculdade de engenharia no Rio, mas eu cheguei a fazer estágio em outras empresas. Né? Fiz estágio na Petróleo Ipiranga, fiz estágios em engenharia. Mas ainda... Engenharia civil você fez? Eu entrei na faculdade, na época, eu queria fazer engenharia de telecomunicações, né? Eu entrei na faculdade em 95, foi ali naquela época, né, muita discussão sobre a privatização do sistema Telebrás. E aí eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Minha família vem do interior de Minas, né? Na verdade, uma parte de imigrantes italianos que vieram trabalhar aqui no café, na região da Zona da Mata Mineira. Sim. E, na verdade, quando chegaram aqui, descobriram que eles estavam substituindo os escravos, né? Então, não foi uma experiência tão legal. Enfim, então, a minha família vem dessa região ali, Mar de Espanha, enfim, em torno de Juiz de Fora. Os meus pais foram para o Rio, depois casaram, e eu e meus 2 irmãos nascemos no Rio. Então, assim, a família de origem simples, né, classe média, a gente cresceu com a certeza de que ou a gente ia estudar bastante, ia se aprovar na universidade pública, ou então a gente não ia fazer a universidade. Então, a história era mais ou menos essa. Então, eu no meio da faculdade, comecei a ter um interesse grande por mercado financeiro e tal, e comecei a ler, né, sobre bancos de investimento, enfim. E aí, uma vez, eu estava, em 1996, isso, eu estava no 3º período da faculdade, e aí o Pactual fez uma palestra na faculdade com um dos sócios do banco na época, que era o CEO do banco, como se fosse o CEO do banco hoje, Cláudio Prakovnik. Caramba. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de Pactual. Nunca tinha ouvido falar. E aquilo tudo, né, ele falou de meritocracia, falou do partnership, da possibilidade do jovem recém-formado, né, se tornar sócio e tal, da avaliação 360 de desempenho, enfim, né, do modelo de partnership, de você comprar, vender ação de acordo com a sua performance e tal. Falou de alguns deals que o Pactual coordenava na época, né, que eram bem high profile. Um deles era a reestruturação da Mesbla,
e o outro era a venda da Lacta para Kraft Foods. Enfim, e aí, pô, eu fiquei encantado com aquele negócio, né? E aí queria entender o que eu precisava fazer para trabalhar no Pactual. Aí, no final da palestra, eu fui conversar com ele e ele, puta, mas você faz o quê? Eu faço engenharia. Você está em que período? Eu estou no terceiro. Ele falou, cara, então, pô, termina a sua faculdade aí. Quando você estiver no final da faculdade, lá no último semestre, você procura a gente e tal. Então, primeiro veio um banho de água fria, né? Mas depois eu fiquei com aquele negócio na cabeça, fui seguir a vida. Acabei saindo por conta disso também, né? Pelo interesse, de maneira geral, por trabalhar no mercado financeiro. O negócio de telecomunicações é um negócio muito específico, né? Quem faz engenharia, você primeiro faz 2 anos de ciclo básico, você abre 1 ano de engenharia elétrica, depois 1 ano de engenharia eletrônica, você vai estudar telecomunicações efetivamente já lá no final da faculdade. Ah, não sabia. E aí eu comecei a olhar aquilo e falar, cara, esse negócio é muito específico, né? Pô, um negócio cada vez mais específico, e eu quero fazer um negócio que não é isso, eu quero ir para o mercado financeiro. E aí comecei a tentar mudar de engenharia. Só que aí a engenharia ideal era a engenharia de produção. Só que aí, para isso, eu tinha que sair da universidade que eu estava na Universidade do Estado, e produção era em Resende. Não dava para mudar para Resende. Fica muito mudar longe. de universidade, aí tinha que ir para a FRJ. Na FRJ eu tinha que refazer Física 1, Física 2. Aí eu falei, pô, né, já paguei a minha parcela, aqui, né? Enfim, não vou refazer isso. E aí, um belo dia, eu falei, cara, eu vou fazer qualquer engenharia mais generalista. E aí eu peguei todos os fluxogramas de todas as engenharias, e aí eu comecei a perceber que construção civil era quase administração. Dentro das engenharias era quase administração. O engenheiro civil, o cara é realmente um herói, né? O cara tem que lidar com a mão de obra que é pouco qualificada, né? O cara é RH, ele é financeiro, o cara toca a obra, né? O cara tem que fazer umas contas para aproximação, né? O cara encomenda caminhão de concreto. Cara, sobra, né? E aí faz o quê? Vira calçada. Então, meu amigo, o cara se vira. Enfim, então acabei me formando em construção civil. E é engraçado que quando eu entrei no banco, em 2000, o presidente do banco era engenheiro civil, era o Eduardo Plaz. Enfim, então, mas minha história com o banco, o mercado financeiro, vem disso, né? Eu era bom aluno em matemática, física, enfim, exatas, mas não sabia exatamente o que eu queria fazer. E os meus pais me sugeriram, pô, parece que esse negócio de telecomunicações aí, pô, né? Acho que vale a pena você... Tudo errado, né? Porque a gente importa 100%, a gente não desenvolve nada aqui no Brasil, né, em telecomunicações. Ô, Flora, um assunto que você abordou agora sobre a sua formação, você falou que você foi engenheiro, né, fez engenharia. Por que você acha que a engenharia, o mercado financeiro é tão chamativo para os engenheiros? Eu vim da engenharia também, quase metade da minha turma que se formou comigo está no mercado financeiro. Eu estou nessa linha também. Eu também fiz engenharia e caí no mercado financeiro. Quer dizer, boa parte da galera que a gente conhece, tem muito engenheiro no mercado. É verdade. Quando eu entrei no banco, me chamou muita atenção. Assim, as mesas de câmbio e juros eram quase, sei lá, 90% engenheiros. Eu acho que acho que tem duas coisas. Lá atrás, a gente passou por um período ali, década de 80, 90, né, muito pouco investimento em infraestrutura, né? Engenharia é infraestrutura. E acho que as pessoas, os engenheiros, se formavam e não tinham onde trabalhar, para ser honesto. E acho que acabaram indo para o mercado financeiro, acho que como meio falta de opção. E acho que o mercado financeiro gostou de ter engenheiros, foi um negócio que funcionou. E aí acho que daí veio essa história de muita gente que teve uma carreira bem sucedida no mercado financeiro, tendo se formado em engenharia, acabou se criando uma percepção de que engenharia é um bom caminho para o mercado financeiro também. Mas isso é uma coisa mais recente, né? Eu me lembro que quando eu fazia faculdade de engenharia, não era óbvio, não. Eu, inclusive, quando vim fazer entrevista no banco, eu não tinha a menor ideia do que era CDI, eu não sabia nada de mercado financeiro, absolutamente nada. E acabei dando sorte de, como parte da cultura do banco, contratar, até hoje a gente ainda, né, obviamente que hoje com um banco do tamanho e com tantas áreas tão diversificado como a gente tem atuado, você cada vez mais tem perfis distintos, né?
mas eu me lembro que naquela época a gente tinha um traço muito forte da cultura, que era contratar gente recém-formada ou ainda na faculdade, que era a possibilidade da gente moldar as pessoas dentro da nossa cultura, né? Trazer alguém sem vício, bem formados, pessoas bem formadas, mas que a gente pudesse meio que um livro com páginas em branco, né? E não por acaso é a história do Esteves, é a história do Salute, de vários outros sócios, pelo menos os brasileiros, né? Tem muito essa história de ser informado ou ainda na faculdade. E aí falar um pouco dessa cultura do banco, né, que é famosa, aí, acho que é o maior partnership do mundo, né, o pessoal fala. Você entrou no banco como, não era estagiário, ou era estagiário? Era estagiário. E aí você passou por quais áreas? Não sei se foram tantas, foram algumas. Isso é interessante, porque nessa época também que eu estava me formando, estava muito na moda a história do trainee, que tem o job rotation, o cara passa por várias áreas e tal. Enfim, o cara faz tudo, mas acaba que não faz nada, né? O cara meio que... É o pato. Então, eu tinha passado por isso, inclusive, na Petróleo Ipiranga. Eu fiquei ali em 98, 99, eu fui aprovado no processo seletivo de trainees da Ipiranga, que, para quem trabalha no Rio de Janeiro, naquela época, né, assim, muita gente se candidatava a esse processo, era um processo que tinha assim, a quantidade de inscritos assim, gigantesca, enfim. E aí, ao longo ali desse período, né, na Petróleo Ipiranga, eu fui me interessando ainda mais pelo mercado financeiro, me preparando, né, para assim que eu pudesse ir trabalhar no mercado financeiro. A grande dificuldade é que eu estava na universidade pública e a grade de horários da universidade pública era caótica, né? O cara passa o dia inteiro na faculdade, não necessariamente tendo aula o dia inteiro. Ele tem uma aula de manhã, outra tarde, outra noite, e o cara fica um monte de buraco no meio da tarde, né? Mas o cara não consegue fazer nada. Então, eu tinha esse problema. O mercado financeiro, normalmente, as vagas eram para trabalho o dia inteiro. E como foi a sugestão do Cláudio lá atrás, né? Não vem não, porque se você vier, nós vamos te dragar aqui e você vai acabar não se formando. Enfim, então, essa era a dificuldade. Por isso é que eu acabei meio deixando para o final da faculdade. E aí eu me lembro que no último semestre eu estava andando na faculdade, nem me lembro porque, nas férias, e aí eu vi um cartaz do banco. E aí eu mandei o currículo, mandei um e-mail, mandei o currículo, me ligaram, marcaram uma entrevista, fiz 15 entrevistas para trabalhar no banco. O banco sempre teve essa história assim de muitas entrevistas. E aí comecei a trabalhar no banco desse jeito. E aí você começou em qual área? Enfim, a gente não tinha, o banco nunca teve essa história do job rotation, nunca funcionou muito no banco. Eu comecei trabalhando numa área que a gente chamava de controle de open market, né, que era fazer a liquidação das operações de renda fixa. Tem essa tradição do pessoal entrar pelo back-office também, né? É exatamente isso. Assim, isso é um traço bem marcante na cultura do banco. A gente gosta de trazer, por isso, gente recém-formada, ainda na faculdade, que entra no back-office e passa por um treinamento ali, e aí, lá na frente, o cara que aguenta, ele consegue ir depois para as áreas comerciais, para o investment bank, para o research, enfim, corretoras e tal. Mas, enfim, eu comecei trabalhando nesse controle de open, fazia a liquidação das operações de renda fixa, basicamente, câmbio e juros. Na época, o Esteves era o tesoureiro do banco, né? O banco tinha um presidente, que era o Plais, o Luiz César Fernandes tinha acabado de sair, o Luiz César Fernandes saiu em 99, era um dos fundadores do banco, né? O PA atual é P de Paulo Guedes, A de André Jakurski e C de César, né? De Luiz César Fernandes. E o César era o CEO do banco de 83 até 99, quando ele saiu. Eu entrei no banco logo em 2000, e aí o Plais tinha virado o presidente do banco, e o Esteves era o tesoureiro do banco. Tinha morado aqui em São Paulo, tinha voltado para o Rio, e aí eu sentava assim, estagiário, mas isso é coisa também curiosa. Assim, no banco não tem sala da diretoria, não tem mesa diferente, cadeira diferente. Eu, estagiário, sentava a 2, 3 metros de distância do Esteves e ouvia o que ele falava o dia inteiro. Enfim, então,
todo mundo sentado um do lado do outro, né? O ambiente é bem aberto, né? Enfim, aquelas imagens que circulam às vezes do trading floor, ali tem um monte de sócio sênior em torno do stage, mas também tem uns estagiários ali em volta. Ô Flávio, você falou agora do... Quem conseguiu passar pelo processo lá do back-office, o cara resiliente, ele costuma conquistava. ser casca grossa. Pois é. São os nossos SDRs. Né? A empresa, o SDR entra lá, call center, apanha, toma um monte não. Você acha que isso mudou um pouco? Como é que você acha que essa cultura de trabalhar pra caramba? Quer dizer, o mercado financeiro tem essa cultura, né, cara? Pô, vamos ralar, não tem muita hora para sair, e às vezes vira, né? Enfim, como é que funciona isso? Eu acho que mudou um pouco. Vem mudando a profissão? Como é que está isso? Olha, eu acho que aqui no banco não mudou muito, não. Acho que talvez em alguns outros mercados tenha mudado, ou talvez em alguns concorrentes, mas aqui no banco continua. Esse negócio do home office nunca pegou muito. Assim, obviamente que ali no período mais grave, né, mais intenso da pandemia, não tinha alternativa. A gente chegou a ter... sei lá, 98% das pessoas trabalhando em home office, mas a gente sempre teve um grupo de pessoas, eu, né, e alguns outros sócios sêniores do banco que fazem parte dos nossos comitês no comitê operacional, do comitê de partnership, esses sócios continuaram trabalhando normalmente. Me lembro de vir aqui para o nono andar, era só tinha eu aqui, frio danado. Mas, e aí, na medida em que a gente foi evoluindo, né, a pandemia, a gente foi construindo naturalmente a confiança de que dava para ir trazendo a turma, as pessoas mesmo queriam voltar. A gente sempre teve o problema inverso. Sempre que tinha briga para ver quem é que voltava a trabalhar, entendeu? E acho que o nosso negócio, acho que um dos principais fatores de sucesso do banco é essa cultura muito forte de ter, a gente fala de trabalho duro, né, hard work, de mentalidade de dono, né, de barriga no balcão aqui, né, de ser muito hands-on, né. Aqui, assim, os sócios mesmo, os mais sêniores, eles participam do dia a dia do negócio. Não tem, assim, não tem distância. É muito comum você ver em algumas instituições que vai se criando um abismo entre a turma que bota a mão na massa e, vamos dizer assim, os diretores, né, ou a diretoria. Aqui não tem isso. Vocês passaram ali, vocês viram onde eu sento. Sim, né? Eu sento na ponta. Eu ia falar isso antes do Coco falar. Não é que eu sento lá escondido, lá perto da janela, né? Difícil de chegar. Não, é na pontinha. Ali, você vê todo mundo que passa. Né? Passou, você sabe quem é. Aí não tem asa, não consegui falar contigo. Como não, cara? Para ir no banheiro, beber água, tem que passar pela minha mesa. E outra coisa, eu não tenho nada para esconder, pode ver minha tela aqui. Tem uma turma que de vez em quando a gente vê, vira o monitor para a janela. Né? Meu amigo, eu estou aqui, só faço isso, entendeu? Então... Cara, esse negócio da cultura é o negócio que mais me chama a atenção do BTG, desde antes da gente estar aqui com vocês e tal. Quando você entrou no banco, era um banco, obviamente, bem menor do que hoje. Você lembra quantas pessoas tinham no banco na época? O banco tinha passado por um período de expansão de headcount forte, porque essa história também é interessante, né? O banco ganhou muito dinheiro ali na década de 90, com aquelas crises todas, né? México, Ásia e tal. E aí começou a ter uma discussão de o que a gente faz com esse dinheiro todo. E o Luiz César Fernandes, por exemplo, queria levar o banco para o varejo. Queria comprar, por exemplo, o BCN, que acabou sendo vendido lá para o Bradesco. E o Paulo e o André Jacuzzi não queriam que o banco fosse para o varejo. Eles achavam que o banco tinha que continuar sendo aquilo que ele era, um hedge fund. Tinha poucos fundos. Foi o que eles fizeram na JGP, inclusive. Uhum. Enfim, então, como resultado dessa divergência, o Paulo e o André Jacuzzi saíram, fundaram a JGP ali em 97, 98, e o Luiz César ficou, né, naturalmente, de 3 fundadores, 2 saíram, né, se enfraqueceu politicamente, e aí já não conseguiu comprar o BCN, mas comprou o Banco Sistema, que fazia leasing de celular, para vocês terem ideia. Era um banco aqui no interior de São Paulo e tal. E aí, mas esse negócio acabou que não foi muito bem sucedido. E aí
você teve uma expansão grande no número de pessoas, né, de headcount e tal, e aí depois, quando o negócio não deu certo, né, a partir de 99, encolheu muito. Então, quando eu entrei em 2000, o banco tinha passado por esse enxugamento. Então, sei lá, 150 pessoas, o banco Caramba, devia ter 150. 200 pessoas. Aqui em São Paulo devia ter 20 pessoas. Cara, a gente tem hoje na empresa 75 pessoas. 75, então assim, era o dobro do nosso tamanho, que não é tão grande assim. E hoje será que ele vai ficar igual ao BTG? Tomara, acho que o Flora também quer. E hoje são quantas pessoas no banco? Cara, são mais de 6 mil. 6 mil pessoas. E, como que consegue manter essa cultura, obviamente, pô, o dono, vocês que são donos sentam junto com os caras, com o estagiário e tal, isso tudo ajuda, mas não é só isso, né? Como que, até uma dica para nós aqui, para quem está ouvindo, os outros, muitos concorrentes nos ouvem, vamos ajudar os caras também, né? Vamos, tem que ajudar, colaborativo. Como que faz para manter essa cultura tão forte, cara? Cara, eu acho que não tem outro jeito, é pelo exemplo. Eu acho que esse é o principal ponto, assim, e também um fator bem presente na nossa cultura, e o exemplo vem de cima para baixo, né? Então, assim, eu às vezes chego aqui no banco, tem reunião cedo e passo ali na mesa, por 8h15, 8h30, o Esteves está na mesa. E não tem secretária, não tem mesa da diretoria, ele senta na mesa, no meio da mesa com todo mundo, e é isso aí. Às vezes eu saio do banco mais tarde, tem um deal, alguma coisa, enfim, eu saio do banco 10h30, passo ali na mesa, e está o Esteves na mesa. O cara tem alguns bilhões de dólares de patrimônio e, duas vinícolas, trabalha desse jeito. Eu é que vou trabalhar de 9 às 6? Tem alguma coisa errada, né? Então, eu acho que é isso, entendeu? Assim, é pelo exemplo. Eu, honestamente, não acredito muito nesse modelo de liderança do faço o que eu falo, não faço o que eu faço, entendeu? É pelo exemplo. E aí eu acho que essas coisas vão passando, permeando para todas as áreas, enfim. É claro que existem áreas que estão mais relacionadas ao core business, vamos dizer assim, né? Áreas que estão menos relacionadas, de novo, pelo fato do banco ter crescido muito e ter áreas que a gente não tinha lá atrás, aonde a cultura também é diferente, né? E você tem que também saber respeitar. Não adianta também você querer que o cara de IT, né, o cara, né, até hoje, assim, a gente vê em IT, agora até diminuiu, mas teve um período ali no final da pandemia que a gente começou a ver empresas na Europa e nos Estados Unidos contratando desenvolvedores aqui no Brasil, porque estava todo mundo em home office, então o cara está lá ou está aqui, né, um cara barato, né, o cara recebia em euro, em dólar, né? Então, assim, você tem que também ter um pouco de flexibilidade, entendeu? Então, eu acho que é isso, assim, mas em algumas posições não tem muito jeito, entendeu? Até porque é isso, sei lá, o cara é um assessor. Se ele quiser ficar em casa, no limite ele até pode ficar, mas, cara, se todo mundo em volta dele, os concorrentes dele aqui, né? O nosso negócio é um negócio de meritocracia. No final do ano, a gente tem um bônus de divide. Como é que você divide? A métrica é resultado, né? Eu já desisti de, né, quanto mais você trabalha, mais sorte a gente tem, não tem jeito. Então, é assim que funciona. Então, quando você vai olhar os KPIs, né, os parâmetros, os critérios, né, quem performou melhor, quem entregou o melhor resultado e tal, normalmente aquele cara que trabalhou mais. Não tem muito segredo. Entendeu? Então, até voltando aqui na sua história, teve um evento que eu participei aqui no banco que você comentou sobre isso. Você passou por algumas áreas aqui, de novo, não teve job rotation, mas você trabalhou na distribuição da asset, depois veio aqui para o digital. Os 3 primeiros anos eu fiquei no back-office, peguei o período de implantação do sistema de pagamentos brasileiro, né? E aí, logo depois, eu fui trabalhar na área comercial do banco, no antigo Pactual, ali em 2003. Aí, em 2006, o banco foi vendido para o BS. Você continuou no banco? Aí eu virou o BS Pactual, mas aí eu fiquei dentro da divisão de Asset Management especificamente, que
que era essa parte de distribuição de fundos e tal. E aí depois, quando a gente voltou para o modelo de partnership, né, foi uma espécie de management buyout, né, os sócios do antigo Pactual recompraram o UBS Pactual, virou BTG Pactual. E aí eu virei sócio e aí também depois virei head da distribuição de renda fixa do banco. Ah, tá bom. E você teve... Não, você se tornou, desculpa, você se tornou sócio, então, nessa volta, então, nesse... 2009. Nesse... Em 2006, você teve uma última leva de funcionários que viraram sócios. Eu, infelizmente, não estava nessa leva, não tive esse prazer. Enfim, era bem mais novo e tal, né? E aí o banco ficou embaixo do guarda-chuva do UBS, né? Virou o UBS Pactual, final de 2006, 2007, 2008. E aí, em abril de 2009, a BTG comprou o UBS Pactual. E aí a gente voltou para o modelo de partnership. Então, eu virei sócio em 2009. Então, quando teve o IPO do banco, você já era sócio do banco? Já. Já era sócio. É. E você teve até, acho que seria legal se você pudesse contar essa história, você teve um desafio de saúde gigante em algum momento dessa trajetória sua. Não sei se é sobre a história. Não, eu ouvi também ele falar. Você ouviu, mas você acho estava lá? que é super interessante a gente ouvir isso. Porque mostra que um cara bem-sucedido tal que não parou, né? Muita gente... Não, foi em 2003, foi bem quando eu saí do back-office, é sempre assim, né? Eu trabalhava só com os clientes internos, né? Ia e voltava todo dia para o banco e, não tinha... né? E aí, quando eu saí da área do back-office para ir para a área comercial, comecei a ter que viajar, visitar cliente e tal, né? Você tem que... né? Aí eu tive paralisia do lado direito do rosto. Meu rosto é meio torto até hoje, assim. O rosto não vai muito. Minha esposa fica falando para eu fazer botox para igualar. Enfim, e aí eu fiquei 10 meses com o lado direito do rosto paralisado. Eu não conseguia piscar o olho. Tinha que ficar colocando colíria, colocar tampão para dormir, enfim, porque você tinha o risco de ressecar o olho. a retina, enfim. Então, e não conseguia falar direito, né? Ficava falando, eu perdi todo o movimento, os músculos ficaram meio bobos, né? Então eu falava meio soprado, tipo, tem uns vídeos do Ayrton Senna, o Ayrton Senna teve algo parecido, mas o dele foi por um período curto de tempo, o meu foram 10 meses. E, enfim, eu não sabia exatamente por que eu tinha tido isso, e eu chegava nos médicos, né? O médico pergunta o que você faz, onde você trabalha, eu trabalho no mercado financeiro, trabalho no Pactual, cara, é estresse, pô. Isso é óbvio que é estresse. Relaxa um pouco, desacelera. Então. Enfim, e aí eu acabei descobrindo, 2 anos depois, quando eu quase tive paralisia do lado esquerdo do rosto, eu descobri que isso, na verdade, tinha sido uma lesão, um barotrauma, uma lesão no tímpano. Eu tinha pego um voo muito resfriado, e aí o tímpano inflamou, comprimiu o nervo facial, e aí fiquei 10 meses sem conseguir mexer os músculos do lado direito do rosto. Enfim, então... E trabalhando na área comercial? Trabalhava na área comercial, estava começando a conhecer os clientes. Então, eu ia visitar o cliente, 40 minutos da reunião era falando sobre isso. Porque o cara ficava tão chocado de, cara, o que aconteceu, pô? E aí, você tinha que explicar e tal, mas, ao mesmo tempo... queria trabalhar, né? Era jovem e tal, e não queria ficar em casa de jeito nenhum. E, enfim, mas foi um período difícil. Porrada, hein, cara. E, cara, entrando agora nesse mundo do antigo BTG Digital, que agora é uma marca só, você acabou, então, realizando o sonho do Luiz César Fernandes de trazer o banco para o varejo, mais ou menos, né? De alguma forma... Não para fazer leasing de celular, né, mas... de alguma forma, acho que foi isso. Assim, a sementinha foi plantada por você, ou já tinha outro sócio? O Esteves já tinha essa ideia? Houve essa discussão no passado. Eu falei da visão do Paulo Guedes, do Jakurski, do Luiz César, mas não falei do grupo, né, do grupo que assumiu o banco, né? Foi o Salute, o Esteves. Esse terceiro grupo era um grupo mais jovem, que tinha a visão de que o banco não tinha que ser nem uma coisa nem outra, nem uma boutique com alguns poucos produtos, né, um negócio nichado, e nem ir para o varejo. O modelo, e foi o modelo que foi implementado a partir de 99, 2000, que é uma espécie de Goldman Sachs no Brasil, uma atuação como um banco de investimento tradicional, focando em investment bank, em asset management, em wealth management, né? E o banco foi super bem sucedido, né? 99, 2000 até 2006,
o banco foi vendido em 2006 por 3,1 bi de dólar. O banco tinha mais ou menos 300 milhões de patrimônio, 300 milhões de dólares de patrimônio, 10 vezes book. E depois o banco foi recomprado em 2009 por 2,5 bi de dólar, mas tinha 2,5 bi de patrimônio, uma vez book. Então, O BS estava passando por dificuldade lá fora, não precisava se desfazer do sendo ativo. pressionado pelo governo suíço, né? O governo suíço para, enfim, o BS na Suíça, né? Pô, a gente acompanhou o que aconteceu agora recentemente com o Credit Suisse, né? O governo suíço entrou no capital do BS porque o BS chegou a perder mais de 40 bilhões de dólares no mercado americano de hipotecas e tal. E aí o governo suíço começou a se incomodar, né? Mas, pera assim, estou entrando aqui para evitar um problema maior, mas o que esse banco está fazendo com 2,5 bi de dólar de exposição no Brasil, depois de ter perdido 40 bilhões de dólares num mercado em tese desenvolvido, que é o mercado americano, AAA, né? Então, eu acho que essa pressão do governo, do regulador suíço, do governo suíço, entrando no capital e tentando forçar o UBS a se concentrar no seu mercado, o mercado doméstico suíço, acabou abrindo um espaço para que os antigos sócios do banco recomprassem o banco. Legal. Baita de um trade. Do ponto de vista financeiro. Essa foi uma aula, hein? E aí, como que foi essa... Aí os sócios, os novos sócios tinham essa visão de fazer o Goldman Sachs, até uma rumor que BTG é better than Goldman, né? Tem um monte de coisa. Tem Banking and Trading Group, que é o, vamos dizer assim, Então, o back to the game. Back to the game. Back to the game, né? Mas, enfim, como que foi essa entrada? A gente sabe o que aconteceu na mídia, obviamente, mas o que você pode dizer do momento que vocês plantaram a ideia, para a execução da ideia? Então, Desculpa, acho que transformar a ideia. dessa tentativa, vamos dizer assim, não bem sucedida, né, de ir para o varejo com o Banco Sistema ali no final dos anos 90, até 2014, que foi quando a gente teve algumas conversas ao longo do tempo, entendeu? Só que acho que criou-se um paradigma, né, de que, talvez esse negócio não seja para a gente mesmo. O último cara que defendeu isso era CEO, fundador do banco, e acabou saindo do banco. Então, assim, de alguma maneira... Pô, aí você foi peitar essa, hein, cara? Corajoso também. Na verdade, é o seguinte, se você for ver, é uma coisa mais... Não é tão... É mais fácil de entender quando você lembra que, né, eu era o head da distribuição de fundos e eu era o head da distribuição de renda fixa. Você falou que eu estive lá vendo, né? Eu estava vendo, curioso, queria entender o que estava acontecendo. E eu entrei no banco, ali no final dos anos 90, acompanhando o mercado americano, aquele boom de empresas de internet, né, no final dos anos 90. E aqui no Brasil, a gente também viveu algo parecido. InvestShop, Patagon, MaxBlue. O MaxBlue era uma joint venture entre o Deutsche Bank, né, o maior banco da Alemanha, e o Banco do Brasil, o maior banco. Né? Os dois investiram, sei lá, 200 milhões de reais cada um, naquela época, imagina, 98, 99. O Patagon era uma plataforma de investimentos online que o Santander pagou, sei lá, 200 milhões de dólares para a América Latina. O InvestShop era uma plataforma de investimentos online do depois virou Unibanco, mas era do Bozano Simonsen na época. Então, essas coisas eu me lembro desse negócio ali no final da faculdade. E esses negócios ficaram pelo caminho. Né? Taxa de juros muito alta, o InvestShop depois foi vendido, o Bozano vendeu para o Unibanco vendeu para virou Itaú, e, enfim, morreu lá dentro. O MaxBlue acabou dando origem ao private do Banco do Brasil, o Deutsche Bank saiu e tal, e o Patagon acho que simplesmente encerrou. Mas foi uma época que tinha muita... Foi um negócio parecido com o que a gente viu agora recentemente. Né? Tinha o IG Finance, até o IG queria ter um banco e tal. E essas coisas acabaram que não deram certo. Então, eu acho que... e como a gente foi super bem sucedido nesse posicionamento à la Goldman Sachs, né, para o Brasil, focando em gestão de fortunas, em
em gestão de recursos para investidores institucionais, né, fazendo IPO e tal, a gente foi tocando desse jeito. No meu caso, tanto na distribuição de fundos quanto na distribuição de renda fixa, eu comecei a perceber que essas coisas estavam ganhando uma outra tração, entendeu? Entre as plataformas de investimento e tal. E eu tinha também um desafio, que sempre foi o desafio do banco, né, o modelo de distribuição de produtos financeiros no Brasil nos últimos, sei lá, 50 anos, em boa parte, né, desse período, era um modelo de bancos que tinham rede de agências físicas, e aí você, com isso, você domina toda a distribuição de produtos. E o cliente, né, nós como clientes aqui, os mais velhos aí que estão nos acompanhando, quando você tinha um problema, um cartão de crédito, senha, queria um financiamento, enfim, precisava de alguma coisa, você ligava para o gerente falava o quê? Vem aqui no banco, que aqui no banco eu resolvo para você. Por quê? Porque o banco investiu tanto para criar a rede de agências que depois ele precisava fazer o cross-sell para pagar esse custo. Então, sempre que você tinha um problema, venha na agência, que na agência eu resolvo para você. Na agência tinha aquela porta giratória para você não correr, você resolvia o seu problema, mas saía de lá com VGBL, capitalização, né, consórcio e tudo mais. E não necessariamente os produtos alinhados com o que era a necessidade do cliente, né, e sim o que era a meta do gerente. Então, assim, eu acho que o que aconteceu é que o mundo foi mudando. Acho que as condições macroeconômicas, né, a gente teve uma taxa de juros, lembrar, início do governo Lula, a taxa de juros no Brasil era 26%. Com os juros a 26%, dá para a gente entender, né, com 13%, né, você começa a ver um monte de gente buscando CDB, LCA, LCI, aí, garantia do FGC, imagina com 26%. Né, o investidor ele fica meio preguiçoso, ele fica ali. O cara tem retorno de renda variável na renda fixa. Então, para que correr risco? Então, eu acho que isso ajuda a explicar por que esse primeiro movimento de plataformas não deu certo no final dos anos 90. E a partir ali de 2007, 2008, quando veio, né, o iPhone, né, começaram, né, a popularização dos smartphones, enfim, é que eu acho que essas coisas... E a taxa de juros aqui no Brasil foi caindo, a gente testou o 7,25 ali mais ou menos em 2012, 2013. Enfim, eu do meu lado aqui, na distribuição de fundos e na distribuição de renda fixa, o banco sempre foi muito forte na originação de produtos, porque foi o que restou, dado que a gente tinha decidido que não ia concorrer, sair montando agência física, né, para concorrer com os grandes bancos. E acho que foi o caminho certo, porque você olha assim, o Citibank ficou anos no Brasil, não tem agência do Citibank mais. O ABN, tudo bem, vendeu lá fora, mas o HSBC também não está mais aí. Então, os bancos brasileiros eles são eficientes, né? Foram eficientes. Então, eu acho que realmente não fazia muito sentido tentar concorrer dessa maneira. Mas o que eu tentava fazer era sair justamente da dependência desses grandes bancos, porque eles sempre cobraram muito caro pela distribuição. Então, era comum eu chegar nos privates dos grandes bancos, e essa era outra questão. Eles só aceitavam vender os nossos produtos no segmento private. Nos segmentos de ticket mais baixo, ele deixava aquilo meio que cativo para os seus próprios produtos. Então, eu precisava, para tentar continuar crescendo, eu precisava fugir dessa dependência. Então, eu me aproximava das corretoras. E eu tentava convencer as corretoras a vender algo além de simplesmente renda variável, porque as corretoras também só queriam vender renda variável. Então, eu tentava levar fundo, tentava levar renda fixa, que eram os meus mandatos. Então, eu acompanhei o surgimento de algumas corretoras se tornando plataformas de investimento online e tal. E ali, mais ou menos em 2011, 2012, eu comecei a provocar os meus sócios aqui no banco, dizendo que a gente deveria fazer um investimento em tecnologia que nos permitisse construir a nossa própria distribuição, de maneira online, né, não mais com rede de agências físicas e tal. Mas, em 2011, 2012, ainda existia um pouco a sensação de, Flora, cara, estamos fazendo aqui 4 bi de lucro. A vida não está ruim. Você está aí inventando moda.
né? Você vai querer fazer um negócio aí, nós não vamos conseguir controlar a qualidade. A gente sempre teve uma preocupação muito grande com a qualidade do que a gente oferece, né? Do que a gente se propõe a fazer para os clientes. E existia, portanto, uma humildade do banco e um respeito muito grande do banco para com esse desafio de levar esses produtos para um cliente pulverizado no Brasil inteiro. Como é que você controla o acesso desses clientes, a experiência desse cliente, né? Investimento em marketing no banco até 2016 era almoço aqui na Faria Lima. Ou então a gente viajava lá para fazer um almoço com um grupo de clientes. Esse era o investimento em marketing. Não tinha nada diferente disso. Então, em princípio, ali 2011, 12, quando eu comecei a falar disso, a turma se retraiu um pouco, né? Não é muito a nossa praia. Eu ouvi, né? Flora, o último que defendeu isso aqui no banco era CEO e fundador do banco. E foi embora. Você tem certeza que você quer empurrar essa bandeira aqui? E, realmente, durante um tempo, eu não fiz. Não, 2011, 12, 13. Até que, em 2014, a gente mudou algumas coisas aqui. Eu deixei a distribuição de renda fixa, fiquei só com mandato de fundos. E aí eu conheço o banco, falei, meu mandato diminuiu. Eu tinha um time de 20 pessoas que sentavam no meio do trading floor. De repente, meu mandato diminuiu, em vez de 20 pessoas, eu tinha 10, tinha menos coisa para fazer. E eu falei, ou eu me viro aqui, ou eu me reinvento aqui, ou então, na Austrália, eu já estou me vendo sendo demitido. E aí eu comecei a pensar o que podia fazer. E uma das coisas que veio, claro, foi essa história de desenvolver tecnologia e transformar o banco numa plataforma de investimentos online. E aí, a partir daí, também teve uma mudança de mindset importante, que uma coisa é quando você... meu avô falava isso, né? Quem não quer, quem quer faz, quem não quer manda, né? Então, eu ali, como head da distribuição de renda fixa do banco e head da distribuição de fundos, eu já era um marajá ao contrário, eu já tinha 2 empregos e um salário só. Eu ia arrumar mais um terceiro, né? Ainda mais um negócio que... desafiador, novo. Então, eu meio que falava, a gente precisa fazer. A gente significa alguém aí. Eu não. Alguém aí tem que fazer. Alguém aí, né? Ninguém faz. Né? Ninguém pegava essa bucha, né? Quando eu olhei e falei, eu quero fazer, ou então, que na verdade foi o seguinte, eu falei, agora, eu estou com o mandato só, agora, antes eu não tinha tempo, não dava para fazer. Agora eu tenho tempo, dá para fazer. Mas será que eu quero fazer? Também isso também foi curioso. É um puta risco do seu lado, né? Antes eu ficava cornetando, enchendo o saco, reclamando, dizendo que tinha que fazer, de orelhada. Quando eu falei, peraí, deixa eu ver se eu vou fazer, a primeira coisa que eu fiz foi ficar quietinho, estudar pra caramba. Eu comecei a ler um monte de cases de MBA sobre Vanguard, Fidelity, Charles Schwab, T. Rowe, Morgan Stanley, Dean Witter, Salomon Smith Barney, ING Direct, um monte de cases bem-sucedidos de plataformas de investimento nos Estados Unidos, principalmente, e, sei lá, ali 30, 40 cases. E na verdade, o que era o meu objetivo? Era tentar entender e construir a minha própria confiança de se aquele negócio, de fato, era um negócio que valia a pena eu, eventualmente, abrir mão dos meus mandatos aqui. Eu já era associado do banco, a vida também não estava ruim. Mas eu queria continuar crescendo e eu via a possibilidade de crescer através disso, né? E também uma coisa bacana para o banco, né? Para você crescer, você tem que trazer um negócio que seja bom para o banco. Então, mas olha como muda, né? Antes eu não estava estudando, eu estava só simplesmente cornetando lá e reclamando e dizendo para alguém fazer. A partir do momento que eu comecei a entender que aquilo poderia ser uma oportunidade para mim, em vez de reclamar, o que eu fiz foi estudar e me preparar para defender aquele negócio. E uma das coisas que me preocupava muito era exatamente isso. Eu não posso achar, né, arrogância grande, né? Simplesmente porque eu agora quero fazer, então vai dar certo. Né? Porque esse negócio já deu errado no final dos anos 90. Vai que dá errado de novo. Tudo bem, tem um monte de gente fazendo aí, mas será que a turma fez foi diligente, fez um business plan detalhado desse negócio, ou a turma está fazendo meio que no oba-oba?
quem não tem nada a perder, faz. Eu tinha alguma coisa a perder, então eu fui estudar primeiro, me preparar, até porque eu sabia que a resistência ela era razoável, né? Senão já teria sido feito. Né? Sim. Pô, então, eu fiquei 6 meses, de janeiro de 2014, mais ou menos, até julho de 2014, só estudando e montando um business plan, com o objetivo, primeiro, de me convencer, buscando as respostas que, para mim, eram importantes. Né? Por que o InvestShop não deu certo? Por que fechou? Por que a Patagon não deu certo? Faltou dinheiro? Não faltou, porque o Mox Blue também não deu certo. O Deutsche e o Banco do Brasil também tentaram. Então, o que mudou? E aí eu fui entender as pré-condições do financial deepening americano, né? Porque, na década de 70, Fidelity era um gestor. Hoje virou uma plataforma de investimentos online. Né? Tal. A Charles Schwab também. Vanguard, enfim. Mas, lá atrás, era outro negócio. Então, e aí eu percebi que lá existia um conjunto de mudanças, né, especialmente a redução da taxa de juros e tal, que lá foi um trend de décadas, e que a gente começou a experimentar aqui no Brasil também. Então, eu comecei a falar, puxa, de um lado tem tecnologia, tem smartphone, porque lá no final dos anos 90, imagina a experiência do cliente. Né? O cara tinha que entrar, preencher as informações, imprimir, ninguém tem impressora, imprimir, assinar, mandar pelo correio, xerox autenticada do RG, cara, você deixa o dinheiro onde ele está, né? Você não vai tirar. Tinha que querer muito. Minha primeira conta no VIP Trade da Ágora, cara, demorou um mês para abrir essa conta. Eu tinha 19 anos, em 1999. Porra. Tem tempo, hein? Tempo, cara. Entregou a idade agora. Né? Pois é, então, nesses 6 meses, eu construí o business plan e eu construí a minha confiança de ter os argumentos para defender. E aí, no final desses 6 meses, eu falei, agora o material está pronto. O banco, como eu falei, é um ambiente de fato aberto ao empreendedorismo, à inovação. O banco começou com um negócio que era para fazer a gestão do recurso dos sócios. Era um business de tesouraria, era um hedge fund. Esse negócio deu certo, os sócios começaram a ganhar dinheiro e trouxeram os seus family and friends. E esse foi o embrião da área de wealth management do banco, que virou uma das maiores do Brasil. Então, o crescimento do banco e de diversas outras áreas do banco são todos cases de intraempreendedorismo. Em algum momento, algum sócio aqui, que na época não era um sócio, ou não era um sócio tão relevante, como foi o meu caso, resolveu abrir mão do que fazia para fazer alguma coisa diferente e propor que o banco fizesse ou criasse um outro negócio. E daí surgiram as franquias de DCM, ECM, M&A, né, a própria gestão de recursos de terceiros, enfim. Então, todas essas áreas, né, hoje em dia, mesa de energia, enfim. Então, tem um monte de empreendedor aqui no banco que... O cara não precisa sair daqui para montar a empresa dele, né? Ele monta aqui. Exatamente. Tem gente que, de vez em quando, me pergunta, mas... Pessoal, a turma mais jovem, né? Mas, cara, 25 anos quase, trabalhando no mesmo lugar, o cara quase que me chama de acomodado. E aí... mas, assim, é que, de fato, apesar de ter passado tanto tempo, eu não encontro assim, mais de 3 anos fazendo a mesma coisa. A cada 2, 3 anos, em média, ou eu estou fazendo uma coisa nova, ou estou pegando um outro mandato, ou eu estou... Assim, não tem. Então, tendo dito isso, para que eu vou sair? Lógico. E é isso, então, em 2015 foi lançado a plataforma... Em 2014 a gente aprovou o projeto. Você estudou, que você se preparou. E aí? Coloquei nesse comitê, tem um comitê de... A gente tem 2 principais comitês no banco. Um comitê de partnership, que se reúne toda terça-feira, de 1 às 5 da tarde, reúne os 20, 25 principais sócios do banco. Foi nesse comitê, que eu não fazia parte na época, que eu levei a discussão, foi onde a gente aprovou. A gente tem um outro comitê também, que é o Operating Committee, o comitê operacional do banco, que reúne os 10 principais sócios do banco, se reúne toda segunda-feira, de 1 às 5 também. Então, almoçar comigo segunda e terça-feira. Hoje você está nos 2 comitês? Eu entrei no de Partnership em 2018 e em 2021 eu entrei no Operating Committee. Tudo como uma forma também, uma maneira de você ver o reconhecimento do banco para com o crescimento desse nosso negócio aí. E nesse nosso negócio eu incluo vocês aí, o O2, são parte
importante disso. E cada vez maior. Então, foi isso. Em 2015, a gente começou os desenvolvimentos de, vamos dizer assim, tecnologia. Final de 2014, a gente dividiu o projeto em várias fases, né? Então, a primeira fase foi em março de 2015, a segunda em outubro de 2015, a terceira em junho de 2016 e a última etapa em dezembro de 2016. E aí, cara, vocês começaram com uma área interna de funcionários próprios atendendo esses clientes de varejo, ou começaram com os escritórios parceiros primeiro? A gente começou com aquilo que era absolutamente complementar, aquilo que a gente não tinha. O que a gente não tinha era o varejo. Então, a gente começou com o B2C, negócio 100% online, funcionários que atendiam os clientes que vinham pela internet, por isso a marca BTG Pactual Digital. Também houve uma discussão muito grande, né? Logo após a aprovação, ó, beleza, pode fazer, ok. Aí a discussão seguinte foi, pô, mas vamos fazer com que marca? E aí alguns sócios do banco achavam que a gente deveria fazer esse negócio com outra marca, com outra cor, em outro prédio. Com medo de dar alguma zero. Assim, dá para entender. Os caras Claro. achavam, pô, cara, a gente está tocando um negócio aqui, criamos uma marca aspiracional, de novo, uma espécie de Goldman Sachs no Brasil. Pô, a gente foca no cliente ultra high net worth, né, famílias com grandes fortunas, acima de 500 milhões de reais. Você não conseguia abrir conta de pessoa física no banco com menos de 10 milhões de reais. O banco não abria conta. Então, o banco não era para a maior parte dos brasileiros, né, um nicho. Então, existia, sim, uma preocupação de wealth management, de investment bank, de, pô, cara, esse negócio vai tirar o aspiracional do banco, vai varejar a marca, como é que é isso? Se vai começar a ter reclamação. Então, assim, existia uma certa tendência natural para que a gente fizesse esse negócio fora do banco, com outra marca, com outra cor. Só que eu tinha opinião contrária. Eu achava, na verdade, que a gente deveria fazer exatamente o contrário. Na verdade, o meu pleito era simplesmente botar abra a sua conta no site do banco. Entendeu? E a turma, não, espera aí. E aí, desse estica e puxa, nasceu a solução. Então, vamos fazer o seguinte, é BTG Pactual Digital. E aí eu brinco até que o negócio nasceu meio que apartado do site do banco e pronto para, né, se der errado, e demite o Flora, apaga, deleta esse negócio e seguimos. Nunca aconteceu esse negócio. Agora, Flora, uma coisa super bacana que você está falando agora, assim, e a gente acaba trazendo isso para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, né? Essa imagem de exclusividade do BTG, ele ajuda a gente a criar um modelo de que realmente a gente está tratando o cliente de uma maneira mais exclusiva. Quer dizer, a gente, ainda que o digital seja colocado um pouco mais para o varejo, abre sua conta aqui pela internet e tal, mas a visão ela continua sendo, e isso foi trazido, aí, de novo, da mesma maneira como exemplo, mas foi trazido para a gente. Então, a gente olha para o nosso cliente de uma maneira um pouco mais exclusiva, porque o DNA do banco é atender o ultra high, enfim. A gente não nasceu do mega varejo para tentar atender o cliente grande. Nascemos do ultra high para atender um cliente um pouco menor. Isso é uma diferença aí. A gente se apropria muito disso, né? A gente se apropria muito disso, e aí o BTG depois reconheceu que podia usar só uma marca, né? Que aí acabou com o digital. Não, então, a gente começou pelo B2C, que era esse negócio, né, de aquisição de cliente online, em 2015. A gente começou com só funcionário, e depois a gente foi trazendo clientes do Elf, enfim, e aí fomos escalando. Em 2017, a gente fez uma primeira aquisição nesse nosso negócio, né? Hoje, no passado, as pessoas me conheciam fora o head do BTG Pactual Digital, mas isso era só o B2C. O B2B, a gente sempre usou a marca BTG Pactual. Quem contrata o parceiro é o banco BTG Pactual, sempre foi. Foi a primeira aquisição. A gente fez nesse negócio de plataformas, né, que hoje eu sou o head de plataformas digitais. Ah, tá. A gente fez mais de 15 aquisições. A primeira aquisição foi em 2017, foi a aquisição da Network Partners, que deu origem ao B2B. Então, ali a gente começou, em 2017, 2018, a trazer os primeiros parceiros. Mas por que foi dessa forma? Porque o nosso negócio ele nasceu planejado. Então, eu não conseguiria fazer diferente, eu não conseguiria começar pelo B2B. A gente sempre, e como resultado, né,
do estudo de cases das plataformas americanas, o papel do B2B sempre foi fundamental. Você olha para o negócio da Fidelity, da Charles Schwab, é Independent Financial Advisor na veia. Então, a gente sempre teve essa visão. Agora, como é que você constrói? Dado que você está construindo do zero, não tem jeito. Primeiro, eu tenho que ter o B2C, tenho que ter todos os produtos, para depois vir o B2B. Até para testar. Porque se eu inverter, trago o B2B na largada, não tem home broker, não tem tesouro direto. Não tinha. O home broker do banco nasceu em 2019. Entendeu? Em 2015, era uma plataforma de fundos. Vendia um único gestor, que era a nossa asset, e 12 fundos. Era isso. Então, a partir de 2015, é que a gente, com muito investimento em tecnologia, é que a gente foi complementando a oferta, né? Até que eu considero a oferta, vamos dizer assim, completa do ano passado. O ano passado foi o primeiro ano full, que eu comecei e terminei o ano com a oferta completa. Mas que é uma coisa também que, assim, como tudo que deriva da inovação, né, a gente tem que estar em constante evolução, porque sempre tem um produto novo, né? Então, agora, por exemplo, a gente está investindo mais de 100 milhões de reais para desenvolver a plataforma US. Então, o cliente, a partir da conta dele aqui no Brasil, ele vai habilitar uma conta nos Estados Unidos, vai poder comprar ação da Apple, da Tesla e tal, vai poder ter um cartão de débito que vai reduzir o IOF, né? Então, a gente está em constante evolução. A gente está ansioso por isso aí. Essa é uma notícia fantástica. Setembro vamos começar a... Flora, hoje são quantos escritórios então, parceiros? puder dar uma fotografia atual da sua área aqui no banco, da relevância dela. Então, eu falei do B2C, do B2B. Isso. Aí tem a Ouro Invest DTVM, que virou BTG Pactual Advisors. Então, tem um prédio ali na Avenida Europa, que a Ouro Invest DTVM a gente comprou em 2019. Hoje são 400 pessoas, basicamente 90 e tantos % bankers. Mas é uma extensão do B2C ou não? Ele é um híbrido, porque no B2C o officer ele é um funcionário CLT, mas ele recebe um bônus discricionário. Eu defino qual é o bônus dele, não tem nenhuma regra. No B2B, o parceiro ele é independente por definição. Então, ele fica com 100% do custo e eu estou disposto a pagar uma comissão, né? Enfim, ou dependendo do modelo, consultor, CVM, gestor de patrimônio e tal. Mas, enfim, eu tenho a plataforma que ele vem e usa a plataforma para atender o cliente dele. A Advisor ele é um híbrido. O banker ele é CLT, mas ele é comissionado. Então, ele tem uma regra clara de comissionamento, entendeu? Entendi. Aí, depois, a gente comprou a Necton, que é a fusão de 5, 6 corretoras, Lerosa, Mundi Invest, Spinelli, Concórdia, Coinvalores. Acho que ali, a gente trazendo a percepção, né, de melhora de risco fiduciário, banco, né, um dos maiores bancos do Brasil e tal, tem muito cliente que ali tinha só ações. 60%, 70% do EUC da Necton era ação. Então, tem a oportunidade de trazer lá renda vocês fixa. não mudaram o nome, né? No Não, Invest vocês mudaram e na Necton vocês mantiveram. Continua Necton. E, por último, veio a Empíricos. Então, o que são as plataformas digitais do BTG Pactual? O B2C, marca BTG Pactual, o B2B, marca BTG Pactual, o BTG Pactual Advisors, a Necton e a Empíricos. A Necton, a gente já tombou as contas para dentro da infraestrutura do banco, então a gente continua usando a marca Necton, mas o cliente manda TED para o banco BTG Pactual. A custódia já está aqui. A Empíricos, a gente vai fazer a mesma coisa agora em julho. E, fora isso, a gente fez algumas aquisições, como, por exemplo, a Planner, a Fator, a Elite, a gente comprou o CNPJ, inclusive. Mas essas aquisições, algumas dessas aquisições são variação do mesmo tema, né? Você está sempre trazendo base de clientes, base de ativos, porque, dado que eu fiz um investimento muito forte em tecnologia, o que eu preciso agora é ter cada vez mais clientes, mais ativos, para me ajudar a pagar esse investimento, antes que ele fique obsoleto. Porque, quando você fala de tecnologia, né, tudo que você desenvolve, é isso aí, você tem que continuar em constante evolução. E tem ainda alguma objeção do seu sócio sobre o que você criou aqui? Não, essa é a parte legal, né? Eu acho que no ano passado, isso
talvez não tenha tanta importância para algumas pessoas, mas para nós aqui, que estamos vivendo isso no dia a dia, foi super importante e gratificante. A gente matou a marca BTG Pactual Digital. Eu acabei não falando, a gente fez um negócio de banking a partir de 2019, 2020, que era o BTG+. Então, a gente tinha a plataforma de investimentos com a marca BTG Pactual Digital e tinha o business de banking, cartão, que era o BTG+. Num contexto até de que a gente não controlava o Banco Pan sozinho. E o Banco Pan era uma participação que, no longo prazo, ela não fazia sentido ser mantida. Ou eu comprava parte da Caixa, ou a Caixa comprava a minha parte, ou alguém comprava, os dois. A partir do momento que a gente comprou a parte da Caixa no Pan, e a gente passou a controlar o Pan sozinhos, ficou mais fácil de também resolver essa questão de marcas, né? Então, houve um reconhecimento por parte do banco sobre o que a gente fez no que diz respeito à marca BTG Pactual Digital e tal. Acho que isso foi bem recebido pelo mercado de maneira geral. A gente tinha essa preocupação com qualidade, mas mesmo no business de varejo de atendimento online, se você for perguntar assim, o que a gente faz diferente? Não fazemos nada de muito diferente dos outros. A grande diferença talvez seja algo que não é assim tão inovador, mas que não sai de moda nunca, que é o foco na qualidade. Esse foi um compromisso que a gente assumiu lá atrás com os sócios do banco para usar a marca BTG Pactual, que era, só não vai me criar problema aqui no nosso negócio, né? Se você quer fazer, mas tem que fazer com o mesmo nível de qualidade aqui. O negócio tem que ser percebido assim. Eu acho que a gente conseguiu. Você pega no Reclame Aqui, que é uma métrica que eu acho que é de um terceiro, né? A gente é a única plataforma de investimentos no Brasil hoje que tem os 5 selos RA1000 do Reclame Aqui. Tem algumas plataformas que têm o selo por 6 meses, mas aí logo depois o cara perde e tal. Eu não vi nenhuma com 2 selos, 3 selos, não tem. A gente é a única que tem os 5 selos. Desde o início, os últimos 6 meses, os últimos 12 meses, o ano de 2022, o ano de 2021, entendeu? Legal. Então, esse é um objetivo que a gente tem aqui que faz parte da cultura do banco, entendeu? Qualidade. E no final do dia é fácil você medir, porque é simplesmente você fazer pelo cliente o que você gostaria que fizessem por você. Só que esse você é um sócio do banco. O Salute tem que usar eu fechei minhas contas nos bancos de varejo. Ele posta, o Flora posta lá. Débito automático. Sua fatura, conta de luz foi paga. Ele posta no Instagram dele. Marcelo posta no Instagram, @Marcelo. Marcelo.flora. Marcelo.flora. Caminhando para o final aqui, umas perguntas que a gente sempre faz aqui. Uma delas, como que você se enxerga, você como sócio aqui do Banco Relevante e tal, daqui para frente, nessa jornada, daqui 5, 10 anos, como que... Deixa eu fazer uma anterior, que a gente sempre faz também, que faz antes. Cara, com 5 áreas que você toca, né? 5 áreas diferentes. Fala pra gente como que é um dia na sua day in a life, assim, tipo novela mexicana. Como que é? Você chega no banco que hora? Só para o cara ter uma noção de como é a vida de um cara que toca 5 áreas do maior banco independente do Brasil. Eu vou fazer algo que até vai contra... Tem o clube das 5 horas da manhã, né? Você acorda cedo, vai para o parque, corre 40 quilômetros? Corre, nada, pedala, enfim. Cara, eu não sei do que essas pessoas são feitas. Eu sou de carne e osso. Então, cara, eu acordo 7 horas da manhã, não nado, não pedalo, não corro, não faço nada disso. Crossfit e tal. Agora, 9 horas eu estou aqui no banco. E estou inteiro. E vou, meu amigo, até o que precisar. 10, 11, eu estou aqui, inteirão. Entendeu? Assim, a sensação que eu tenho é que esse cara que acorda às 5 da manhã, nada, pedala, corre, cara, 2 da tarde, esse cara... Está meio farol baixo. Obrigado, né? Eu não sei, mas se ele tiver que discutir alguma coisa comigo, cara... Mas você imagina definir, tipo assim, segunda, empíricos, terça... Não, a gente tem reuniões semanais de B2C, B2B e tal. Tem algumas reuniões que são quinzenais. Empíricos, a gente tem um contrato em que eles têm independência. Então, a minha interação é até numa frequência menor. A gente se fala e tal, mas acompanha, obviamente, os KPIs. A gente tem alguns KPIs que são diários, né, na New Money, na New Client, na Receio, obviamente. Mas a gente acaba se falando uma vez por mês,
no caso da Empíricos. A partir do tombamento, acho que faz mais sentido, talvez, até ter uma interação maior, porque, enfim, aproximar um pouco mais. Vai estar com tudo aqui dentro da infraestrutura do banco. Mas é um pouco isso, assim, muita reunião, infelizmente, acaba tendo muita reunião. Sua agenda é mais reativa? Você vai reagindo ou você tem controle sobre a agenda? Assim, eu quero fazer tal coisa, preciso fazer tal coisa. Não, tem uma ordem de prioridades? Se eu não digitar as minhas prioridades, cara, se deixar a agenda dragada... O dia inteiro apagando incêndio. Então, assim, tem esses comitês, assim, né? Falei, segunda-feira tem uma reunião de 1 às 5. Esse operating committee, esse aí é sagrado. Esse aí, até de férias... A regra aqui, o Esteves, quando está de férias, entra. Entra por Zoom. E aí é o exemplo, né? Se ele de férias entra no Operating Committee, quando eu saio de férias... Tem que entrar. Espera-se que eu esteja também ali por videoconference, né? Então, isso acontece com todos os membros do OCI. Então, toda segunda-feira, de 1 às 5, não tem o que me tire desse compromisso. Terça-feira tem o comitê de partnership, que tem esses 20, 25 principais sócios também, de 1 às 5. Aí a gente tem um comitê semanal com todos os canais, porque como todo mundo, os 5 canais compartilham a infraestrutura, né, Empíricos também está vindo, então a gente está ali discutindo temas que são de interesse comum, né? Tornando a informação mais fluida, né, uniformizando o conhecimento de todos a respeito de tudo que a gente tem, né, seja de notícia boa, notícia ruim, problema, enfim. A gente faz toda quinta-feira por 2 horas, mas também é o seguinte, tem semana que eventualmente não tem. Não tem pauta, não fazemos, entendeu? Cada canal sugere as suas pautas e a gente discute ali. Tem gente de tecnologia que participa, tem gente de operations que participa. Esse comitê começou pequenininho lá atrás, era discussão, eu, mais 2 pessoas e B2C. Aí depois virou B2B, e aí, enfim, mas só sócios do banco participam desse comitê. Aí tem um comitê semanal de B2C, comitê semanal, aí 1 hora. Enfim, então, infelizmente, não tem outro jeito. Você tem staff em volta, assistente, alguma coisa que te ajuda a manter isso aí? Tem assistente, mas assim, para a área inteira, né? Não é só para mim, para os sócios, né? Hoje a gente, nesses 5 canais, tem entre 20 e 25 sócios e associados do banco. Antes de você entrar na... Então, a assistente ela nos ajuda nesses 5 canais. Antes de você entrar na nossa pergunta final, eu tenho uma curiosidade aqui por fora. E a gente tem produzido bastante conteúdo com os podcasts, tem bastante conteúdo também que os nossos especialistas têm produzido. Vou até deixar no link na descrição para quem quiser acompanhar. Mas, Flora, como que você enxerga hoje a educação financeira? Como que você lida isso dentro de casa? Como que é o dia a dia da educação financeira que você tem com a sua família, enfim? Cara, fundamental, assim, acho que para nós aqui, BTG Pactual, para vocês, né, o nosso negócio aqui, a educação financeira ela é parte importantíssima desse nosso negócio. Quanto mais a educação financeira se disseminar na nossa sociedade, os maiores beneficiados somos nós aqui. Porque mais gente vai entender que o dinheiro na poupança não é uma alternativa tão atraente. Existem outras alternativas melhores e tão seguras quanto. Então, eu acho que esse é um esforço que ele é de vocês, ele é nosso, ele é dos nossos concorrentes, o esforço do nosso concorrente nos ajuda, o nosso ajuda o nosso concorrente. Nisso, a gente acho que estamos todos alinhados. É claro que você ainda tem e isso tudo porque você ainda tem uma concentração muito grande na riqueza das famílias brasileiras, ainda sendo muito concentrada ali em 5 grandes players de varejo, né, com alguns deles com a arquitetura ainda bastante fechada, o que é uma oportunidade excelente para o nosso negócio. Então, e no meu dia a dia, assim, da minha família, minha filha mora no Rio com a mãe. Em 2011 eu me mudei para São Paulo.
e minha filha tem 12 anos. Então, eu tento... Tem cartão do BTG e tal. Controla. De vez em quando eu tenho que perguntar ali, pô, o que é esse gasto aqui? Enfim, tentando... mas antes de dar o cartão, eu peguei uns livros de educação financeira, né, para criança e falei, ó, primeiro vai ler o livro aí, depois que ler o livro, as dúvidas você tira comigo e tal. Então, Excelente. Sensacional. Não tem jeito, cara. Tem... Pode facilitar muito. Antes da sua, deixa eu fazer uma pergunta. Nossa, não vai acabar nunca. Coitado, cara, tem 400 reuniões. Não, tá tranquilo. Pelo que ele contou, a agenda... Tá tranquilo. Não, mas é legal, uma pergunta que você falou, negócio de, primeiro a gente tem grandes players e ainda tem muita concentração do dinheiro nesses grandes players, né, de varejo. E aí a gente tem recebido, quando a gente veio para cá, né, quando se juntou ao BTG, e aí voltando não só da exclusividade, mas da qualidade que vocês impõem no dia a dia, no trabalho, na tecnologia e tal. Como é que você acha que está o mercado assim, para os profissionais? Essa turma está vindo, porque a gente vê isso no dia a dia. A gente recebe currículo, a gente recebe, as pessoas procuram a gente Cada vez mais. no LinkedIn, procuram o nosso escritório, pelos canais que a gente tem. Assim, poxa, eu queria trabalhar aí, eu queria trabalhar com vocês, eu queria fazer parte desse ecossistema de qualidade, de exclusividade. O que você acha? O que esses profissionais estão vindo? Você acha que tem muito espaço ainda? Ou já está cheio de Não, advisor? total. Acho que tem bastante espaço. Tem bastante espaço. Quando você olha para as métricas no mercado americano, normalmente o Brasil é 1 para 10, né? Você pega aqui, o Brasil é 1, os Estados Unidos é 10 em tudo, ou mais. E algumas coisas lá a gente repete 40, 50 anos depois, né? É um pouco esse nosso negócio aqui. A gente começou na década de 70, a gente foi, né, tentou ali no final dos anos 90, não deu certo, fomos fazer depois. Mas eu acho que a gente... acabei me perdendo. Qual foi a tua... Você tem espaço para advisory ainda? Você está O saturado? mercado está muito cheio, já está Então, saturado? Quando você olha para o mercado americano, algumas métricas falam de 800 mil Independent Financial Advisors. O Brasil deveria ter pelo menos 80 mil. Cara, não tem 20 mil no Brasil. A gente aqui hoje deve ter uns 4 mil. Olhando o mercado como um todo, não chega em 20. Então, cara, poderia ser tranquilamente aqui 40, 50 mil, e ainda tem espaço para crescimento, entendeu? Então, eu acho que a tendência é claramente essa, de você ter cada vez mais Independent Financial Advisors, cada vez mais gerente de banco virando Financial Advisor, entendeu? Independent Financial Advisor. Ele continua sendo Não uma tenho baita de uma dúvida, oportunidade, né? não tenho dúvida de que essa é a direção. Foi assim no mercado americano, é o que está acontecendo. Obviamente que esse movimento ele é mais acelerado ou menos acelerado em função das condições macroeconômicas. Com juro a 2 foi mais acelerado, com juro a 13 um pouco menos acelerado, mas a tendência é essa. Ele vai acelerar ou não de acordo com o ambiente. Acho que é isso. E acho que, do ponto de vista de juros, né, assim, se 2% estava abaixo demais, está muito claro, existe um consenso, acho que hoje, entre todos, né, esquerda, direita, qualquer que seja o partido, que o juro está alto. Mansueto é a melhor pessoa para falar disso, mas o que é o juro de equilíbrio no Brasil? Pô, todo mundo fala de 6, 7, 7,5, 8, 8,5. Cara, isso é algo que a gente ainda não viveu aqui no Brasil e que eu acho que tem um impacto também gigantesco para esse nosso negócio e para essa dinâmica do gerente virar agente autônomo. Transformação. Ou assessor de investimento, Isso. agora na nova nomenclatura, né, Independent Financial Advisor, ou gestor de patrimônio, consultor CVM, seja o que for. Que é você viver aqui no Brasil, talvez, 3 anos, 4 anos de juro relativamente estável. A gente não viveu isso ainda. A gente já testou o 7,25 lá atrás, testou o 2, mas é sempre meio voo de galinha, né? Então, acho que se a gente conseguir agora, né, todo mundo falando que o juro deve começar a cair em breve, se a gente conseguir se estabilizar ali por volta de 8%, por 12, 24, 36 meses, cara, o efeito disso nos nossos negócios, ele é gigantesco. Ótimo isso, né?
Muito bom. Caminhando, posso caminhar para a Vai, senhora? pode terminar, obrigado. Obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. Vai trabalhar até meia-noite. Hoje até as 2 da manhã para vai compensar. dormir no sofá. Não, normalmente, tudo mais constante, eu saio do banco 8 horas. Não tem Hoje nada, vai ser nem 9h30. Hoje é 10. Criam-se lendas urbanas Vai em torno culpar a disso. gente não aqui tem- hoje. Como você vê você como sócio do banco daqui para frente, daqui 5 anos, 10 anos? Isso aqui é uma pergunta meio romântica, assim, mas é mais para a turma ter uma noção, quem está assistindo e ouvindo. E como você vê as suas áreas funcionando daqui para frente? São áreas que devem crescer bastante, são áreas relativamente novas aqui dentro, tendo mais relevância, etc. Para onde que você acha que vai esse barco seu aqui? Cara, é difícil dizer e eu sou, obviamente, conflitado. Então, eu tenho uma filha e um filho, que é esse negócio aqui. Então, eu acho que a oportunidade de crescimento ela é gigantesca. Por uma razão que é muito simples. Eu acho que a gente foi muito bem sucedido no posicionamento do banco como banco de investimento, num ambiente que é bastante concorrido, onde a gente tem que disputar, teve que disputar cliente, não só com os grandes players de varejo, que todos atuam em wealth management também, mas também com os players estrangeiros, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, UBS e tal. Então, a nossa origem, ela vem de uma atuação num mercado que é super competitivo. E isso não nos impediu de sermos bem-sucedidos. Então, assim, quando a gente vai para esse negócio em que, estou indo para o outro oposto, é diferente do negócio de vocês, que o cliente de vocês também é mais sofisticado, é maior e tal, e a gente fez um investimento em tecnologia aqui, e o nosso negócio não é um negócio de varejo. O nosso negócio aqui é o seguinte, eu fiz um investimento em tecnologia para viabilizar que vocês, O2, atendam o cliente de vocês de acordo com o posicionamento estratégico de vocês. Se vocês vão focar no ultra high net worth, o cliente multibilionário, a plataforma é a mesma. Então, é isso. Mas, assim, quando eu olho para esse negócio mais de ticket mais baixo, os bancos internacionais não são concorrentes. Então, reduz o número de concorrentes, entendeu? E, obviamente, que eu respeito muitos concorrentes e tal, mas é que eu realmente acredito que a gente vem dando passos na direção correta, entendeu? E acho que a base desse negócio ser bem-sucedido é controlar, ter humildade, né? Não ficar arrogante, né? Continuar com a barriga no balcão aqui. E se a gente continuar assim, cara, acho que a gente vai continuar crescendo e tem crescimento, anos e anos aí de crescimento pela frente, entendeu? Legal. Muito bom, Vitor. Eu vou fazer a pergunta final, mas tem uma bem rápida que você vai responder em 30 segundos. A gente trabalhou, eu e o Flávio, eu e o Cox, com um cara que foi sócio do Pactual lá atrás, e uma vez a gente perguntou para ele no almoço, assim, cara, como que é trabalhar com o Esteves? Ele falou, cara, uma característica de trabalhar com o André Esteves é que todo mundo na sala fica meio burro, porque o cara é muito fora da curva. É verdade isso ou não? O Esteves tem uma capacidade de... Primeiro, ele é um cara muito inteligente, enfim, acompanha os mercados, enfim, fala de tudo que você possa imaginar. Shale gas, né? Você comentou. Já falei, nem me lembro mais onde é que eu falei isso, mas teve essa história do gás de xisto. Mas eu diria até que acho que a principal diferencial dele, né, ou capacidade assim que me chama a atenção de vários sócios, é de fato a capacidade dele de interagir com cada um dos sócios que são especialistas nas suas áreas, mas em alto nível, entendeu? Ele, quando vem conversar comigo do meu negócio, ele fala de igual para igual comigo. E ele faz a mesma coisa com o Guilherme Paz no Investment Bank, com o pessoal, o sócio que toca asset, com o Renato Santos, que é o tesoureiro do banco. Então, e tudo aquilo que você fala com ele, ele tem uma capacidade de esquecer, assimila. Ele não esquece, assimila aquilo e ele te cobra depois. Não, mas espera aí, isso você me falou diferente. Então, isso é uma coisa que é impressionante. Legal. Pergunta final. A gente faz para todos os convidados. Se você pudesse olhar para a sua história, você agora pessoalmente, com o poder do retrospecto, com o poder do retrovisor, o que você faria de diferente? Tem um disclaimer. Tem um disclaimer. O disclaimer não pode dar respostinha de ator da Globo. Ator da Globo responde assim,
tudo que eu fiz me trouxe até aqui, não me arrependo de nada. Tem que falar algum erro que você não teria feito, ou alguma coisa que você considera que teria feito diferente. Eu não tenho problema de... Assim, às vezes, até, assim, eu não tenho... Assim, se a gente estiver discordando aqui, eu prefiro que todo mundo fale o que pensa. Pode ser até que eu não goste, mas eu prefiro. É mais simples, e tudo bem. Depois a gente vira a página e resolvido, e está tudo certo. Eu não me melindro. Mas eu percebo que assim, cada pessoa pensa de uma maneira diferente. Né? A geração mais nova, principalmente. Então, assim, eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu fosse um pouco mais, um pouco menos ansioso e tivesse um perfil um pouco mais apaziguador, menos agressivo, né, de querer fazer as coisas acontecerem. Essa resposta pareceu bastante parecida com essa, né, com os caras. Bastante, O pessoal normalmente fala que o sucesso também tem as mesmas características, né? Exato. Isso aí. Então, mais uma pergunta, mais uma resposta aqui que a gente consegue comparar. Padrão. Tem vários clientes nossos que venderam empresa por centenas de milhões de reais e tal, e a gente perguntou e eles falaram algo assim: puta, cara, eu teria escolhido melhor as brigas, eu era muito agressivo, mas talvez então, uma característica de sucesso, essa agressividade tenha sido o que fez o cara chegar até lá, e agora com o benefício do retrospecto, talvez eu briguei demais. O que brigou e deu certo. Ajudou, é isso aí. Enfim, bom, é isso. Pessoal, todos os links aqui do Flora, do Felipe e do Flávio estão aqui na descrição. Os conteúdos também estão tá aqui na descrição. É só clicar lá, preencher com todas as suas informações, que a gente vai entrar em contato com você também, se você quiser marcar uma reunião com a nossa equipe. Os nossos SDRs, né, estão preparados para receber todos esses contatos. E, mais uma vez, uma aula aqui, né, Bruno? Uma aula, muito bom. Flora, obrigado. Uma aula, pô. Eu que agradeço, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado pelo tempo. Participar aí. A gente que agradece. Contem conosco, pessoal. Até semana que vem. Beleza. Abraço. Tchau, tchau.